nos grandes pecados que a gente já não comete mais, na vida velha que a gente tinha. Porque pode ser que você esteja ruim agora, mas eu e você já estivemos piores, né? Se você olhar alguns anos atrás aí na sua vida, na sua história, Deus te tirou de lugares assim que ninguém imaginava que você participaria. Por exemplo, Paulo Furlan, né? Antes de se converter, o cara mexia com pirâmide, com um monte de coisa, de astros, né? Esses negócios assim. Pois sabe, quantos de nós aqui já veio de outras religiões e fica assim, gente, como é que eu fui me meter nisso? Ou você nem sabia o que era Deus, você nem ligava para isso. Você vivia uma vida devassa, e você era um pegador, você era pegadora, não pregadora, pegadora, você saía por aí fazendo acontecer. Talvez você veio de um vício de álcool, de drogas, talvez você veio de um mundo que só pela misericórdia. E aí você olha a sua vida hoje e fala, tá bem, me converti, Deus me resgatou. Mas, quando o Senhor fala que para nós não demores em te converter, é no detalhe. É no detalhe. Porque talvez eu e você já não cometamos grandes pecados. Talvez ninguém te ache por aí embriagado no meio da rua. Talvez ninguém te ache por aí se prostituindo. Talvez ninguém te ache por aí indo de religião em religião. Mas se alguém chegar lá na sua casa, ficar atrás da porta escutando os seus gritos, os seus palavrões, a sua soberba, a sua arrogância, a forma como você trata o seu funcionário ou o seu patrão, se a forma como você trata um morador de rua, a forma como você trata os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, no momento em que ninguém da igreja está vendo. A nossa vida precisa, não de forma teatral, mas ser como se fosse um reality show, que o pessoal lá no Big Brother, né, postura bonitinha, ai, como eu sou maravilhoso, o tempo inteiro aquela pose e aquela postura. E se sua vida fosse filmada 24 horas por dia, o que o mundo veria nas telas? Ai, que perigo! Olha, Deus ia ter que ter muita misericórdia de mim, porque olha, eu tenho essa cara aqui de paciente, mas só Deus sabe quanto Tereza eu grito por dia. Tereza! Eu tenho essa cara de que trata muito bem, mas só Deus sabe o tanto que eu exercito a paciência com Ele. Porque é nos detalhes que a gente precisa se converter. Quando a gente lê a história aqui na Bíblia do jovem rico, vocês conhecem? A história do jovem rico, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu: é só cumprir os 10 mandamentos. Ele falou: então eu estou salvo, que eu amo a Deus por todas as coisas, vou na missa, como estou tranquilo. E para ser santo, deixa tudo e me segue. E baixou a cabeça e saiu triste. Porque essa primeira conversão que a gente tem, a de deixar os grandes pecados, é a mais fácil. É muito fácil. Porque se você tinha amigos que te levavam para um bom caminho, você pode falar assim: olha pessoal, encerro hoje na nossa amizade, vou sair desses grupos de amigos e vou viver uma vida diferente agora. Porque quando você tem aquele primeiro encontro com Jesus, é fácil de você escolher e falar: eu quero Jesus, isso aqui é muito melhor do que a vida que eu estava tendo. É fácil. Só que quando você vai aprofundando na intimidade com Deus, os outros passos é que são mais difíceis. É fácil eu deixar o álcool, porque é só eu não ir mais atrás de onde tem álcool. Mas eu deixar de ser arrogante, como que eu faço? Porque eu sou arrogante aqui dentro de mim. Eu sou desumilde aqui dentro de mim, onde ninguém vê, onde ninguém ouve, onde ninguém sabe, onde eu posso mascarar uma falsa humildade. Então é mais difícil arrancar da raiz aquela conversão profunda. O padre Paulo Ricardo tem uma pregação chamada, muito antiga, faz mais de 10 anos eu acho, chamada A Segunda Decolagem, que ele fala do avião. O avião ele decola, né, e alcança uma altitude
E aí ele fica por um bom tempo ali naquela altitude. Só que depois ele precisa ir mais alto, quando vai atravessar o oceano, né? Ele precisa ir para mais alto para conseguir ultrapassar. E acredito que nós aqui precisamos dessa segunda decolagem. Nós já saímos do fundo do poço. A gente está na metade do poço agora. E aí é onde começa o quê? Bate o cansaço, minhas perninhas tremeu, ai, meus braços já não têm força para continuar, ai, mas é muito difícil. E é muito difícil. Não é um passo fácil a ser dado, mas a gente precisa ter esse esforço para sair dessa segunda camada, que é onde a gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer, e ser humilde, e reparar que a gente tem muita coisa para melhorar. Porque, como eu disse, vocês podem olhar para a minha vida e para a vida de vocês e falar assim: não, eu já estou numa vida boa dentro da igreja, já me converti, ué. Eu rezo todo dia com o Rafa lá, né? Eu rezo pelas pessoas, Só que quando você começa a olhar mais profundo, você fala: meu Deus, que miséria. Igual no começo, foi ano passado, quando eu recebi a formação de soberba, foi, né? Eu estava me achando, ai, eu sou santa, não, eu era maravilhosa, eu não tinha pecados, né? O pessoal confessando todo mês, fazer direção espiritual, comunhão, jejum, tudo maravilhoso. Aí o Nelson veio dar formação sobre soberba, mas eu engoli aquela santidade, a seca, porque eu vi que eu estava muito longe da santidade que Deus espera. Porque a gente tem a visão sobre nós, de quando a gente está dentro da igreja, de que a gente já é maravilhoso. Porque toda hora alguém vem me elogiar, toda hora alguém vem dizer: ai, como você é maravilhosa, olha, você que tem 4 filhos, você é tão maravilhosa. E eu pergunto: Deus, eu sou incrível. Olha só como eu sou boa. E aquilo, eu não percebia que era orgulho, que era soberba. E Deus falou: peraí que eu vou dar um jeito. E é nesses detalhes que a gente não vê que Deus quer que a gente se converta. Você precisa olhar no mais profundo do seu coração. E eu estou falando isso para vocês, mas serve para mim em primeiro lugar, né? Não? Porque o primeiro vídeo que escuta é o meu. Essa semana eu estava compartilhando com uma amiga sobre exatamente isso aqui. Às vezes a gente está dentro da igreja e faz tudo, que eu canto, eu toco, eu rezo, eu vou no de oração, eu vou numa oração, eu sigo na pastoral X e Y. E aí, de repente, quando eu presto atenção, a minha família dentro da minha casa está um caos. As minhas amizades estão um caos, a minha vida está desordenada. A minha vida, o meu relacionamento com Deus não existe, mas eu estou todo dia dentro da igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia dentro da igreja. Mas eu não estou me relacionando com Jesus. E a gente não percebe. A noção que foi dada na renovação carismática é que, às vezes, a gente está como que com fones de ouvido. Você já colocou fone de ouvido e colocou bem no altão? Não, o Ricardo me deu um fone uma vez, só que não tem, era um fone ponta, JBL, aqueles que cobrem o ouvido assim. Aí eu trabalhava de costureira, né? E aí eu botava um fone aqui bem altão. Incrível, cantava, gente. Cantando, alto, com o fone coberto, e minha mãe do lado assim. Achando que você está arrasando pela própria Mariah Carey. Mas era apenas eu cantando desafinado com fone alto. E isso acontece muito. Às vezes você está tão mergulhado ali no seu mundinho que parece que está tudo bem, mas às vezes está pegando fogo.
cabeça, um copo de vidro quebrado, não sei. Isso acontece com a nossa vida espiritual. Às vezes você pode estar todos os dias dentro da igreja, mas o seu casamento está horrível, porque você passa tanto tempo na igreja que seu marido não te vê mais. Você está tanto tempo dentro da igreja que seus filhos se tornaram os mal educados, porque você não para prestar atenção neles. Às vezes a gente está tão mergulhado no achismo de que eu já estou num nível de santidade, que você não vai. Você acorda 4 horas da manhã para rezar o terço com Gilson, mas o resto do dia você maltrata todo mundo por quem nasce. Aí não vai rolar. Eu tenho um exemplo para dar disso que acontece e que quando a gente vê, a gente fala: que horror, que absurdo, que hipócritas, oh meu Deus. Na paixão de Cristo, na paixão do Senhor, Jesus estava sozinho e só mais 3 estavam com ele. Mas, se a gente andar um pouquinho para trás da história, eram multidões que estavam com Jesus, amigos do peito, que falavam: Senhor, mesmo que todo mundo te negar, jamais te negarei, daria minha vida pelo Senhor. Se tentar fazer alguma coisa contra o Senhor, eu arranco a cabeça fora. Não, Jesus, conta comigo, que vai além, Senhor, segue a lei. Todo mundo que daria a vida por Jesus, faria tudo. Não, andei sobre as águas e ele multiplicou os pães. Imagina, se ele multiplicou o pão, imagina o que mais ele não pode multiplicar. E o pessoal dizia que estava com ele até o fim. Mas na hora que chegaram os soldados para prender Jesus, a primeira coisa que fizeram foi correr. Sumiu. Os amigos, aqueles que há pouco tempo estavam dizendo: eu dou minha vida por ti, eu jamais te negaria, a quem iremos nós? Correram, fugiram, se esconderam. Porque quando bate o medo, o desespero, a insegurança, a gente corre mesmo, a gente foge mesmo. E Jesus, do alto da cruz, quando olha, quem está lá? Aqueles que amaram, que tiveram a coragem de deixar as suas coisas mais preciosas, que não era a casa, que não era a família, que não era o cargo, nada disso. Eram eles mesmos. Eles não tinham mesmo a quem ir. Nossa Senhora tinha quem a ir? Só ele. São João, Maria Madalena, deixaram tudo, e não foi tudo físico, material, foi tudo interior. Se tivesse que morrer ali, eles morreriam ali. Mas eu e você ainda, assim como aqueles outros discípulos, nós não temos essa coragem ainda, mas teremos. A gente precisa acreditar nisso, mas é necessário que a gente tenha também uma firmeza, uma decisão. A gente pensa que se converter é se deixar levar, deixa a vida me levar, fica. Não. A gente pensa que ter fé é emoção. Ai, fechar os olhos aqui no momento de oração e isso é me convertir. Não. Se converter é um processo. É um passo firme. Não pode ser um passo frouxo, mole, capenga. Precisa ser um passo firme, uma decisão. Converter é uma ação da consciência. É uma ação consciente. Você não pode ir somente pelas suas emoções, pelos seus instintos, por aquilo que você está sentindo no momento. Hoje eu estou muito bem, da fé, do ânimo, da disposição. Mas se você perguntar para esses amados servos, amigos que estão aqui, como é que ele está na segunda-feira?
Segunda-feira eu estava caquinhos. E eu disse, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. E eles rezaram por mim. Se a gente for pelas nossas emoções, sentimentos, a gente vai sucumbir. Porque, como eu disse, hoje eu estou maravilhosa. Hoje eu posso dizer, não preciso de ninguém, eu estou ótima. Mas como eu estava na segunda-feira, precisando de tudo, de todos, de Deus, e eu preciso ter consciência de que sozinha eu não me basto, de que eu preciso da igreja, dos irmãos, da palavra, da oração, do relacionamento com Deus. Porque hoje, graças à oração de segunda-feira que eu recebi, hoje eu tive força para dizer, bora lá. Quando o pregador disse, não posso, aí eu falei, Jesus, tomara que outra pessoa pode, mas se tiver que ser eu, tudo bem. Aí beleza, estou lá distraindo as coisas da galera, que vai chegar mais um bebê, então você tem que tirar o que tem de velho para ter espaço para ter coisa nova. Tirando roupa velha de criança, não sei o que, aquela bagunça no meio da casa, um monte de roupa espalhada, e o José dormiu. Falei, vou aproveitar e arrumar tudo aqui. Aí o Zé dormiu, comecei a fazer isso, espalhei tudo pela casa. Aí o pessoal falou, não vai dar para pregar. Eu falei, vixe, vou ter que correr aqui porque eu vou ter que preparar a pregação. José voltou, atrapalhou a bagunça, que já estava mais bagunçada ainda. Aí achei, pessoal, hoje eu não vou poder ir. Aí eu, tudo bem, Luiz vai estar, Alex vai estar, a galera vai estar enquanto eu prego, galera. Aí, pouco tempo depois, o Aloysio, bicho, acho que eu não vou conseguir hoje. Arroz, feijão pela casa, porque ele queria almoçar pela terceira vez. Já tinha comido, queria comer de novo. E isso aí tá caindo, espalhando boneca pela casa. E eu falei, Senhor, e a chuva chegando. Eu pensei, vai faltar energia nesse prédio, vai ficar sem luz aqui a tarde inteira. Mas eu não vou poder ir. Eu falei, você precisa ir, cara. Aí ele falou, então eu vou. Eu falei, agora eu vou arrumar a bagunça e preparar a pregação. O José não me deu um segundo de descanso. Mamãe, puxa minha roupa, meu cabelo, ele em pé na mesa, gente. Ele queria ser jogado em cima da mesa. 1, 2, 3 e... Ai, Senhor, misericórdia. Aí daqui a pouco eu vi. Ricardo, busca o Lamazé. Ele, eu estava indo buscar o Lamazé, de repente eu estou parando. Cloque. Então o parafuso no pneu furou. E aí foi buscar o pão na Mazé, achou um borracheiro, trocou o pneu, passou para buscar a Tereza e chegou em casa são e salvo. E eu segurando o José na mesa, abrindo o pulão da mesa, enquanto comprava eu escrevia a pregação. E está tudo bem, tudo aqui, graças a Deus. Se não fosse a oração de segunda-feira para me sustentar, hoje eu já teria, não, pessoal, não vai dar, vamos deixar tudo isso, vamos fechar o grupo de oração, porque a gente não está dando. Então a gente não pode ter os sentimentos pelas coisas que acontecem ali. A gente precisa passos firmes, decisivos, que você pode estar ou lá no alto ou lá embaixo, mas que você está com a firmeza de eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Talvez você fala, não, só quero ser salvo mesmo, igual o jovem rico. Para o jovem rico ser salvo já estava de bom tamanho. Mas o que Deus tem para nós é mais do que só a salvação, é a santificação. E para ser santo você precisa se decidir. E essa decisão requer de nós passos firmes, uma firmeza, onde você tem a sua atenção total em tudo o tempo inteiro, onde você não pode pôr o fone de ouvido e deixar o barco à deriva, onde você não pode deixar a vida te levar, onde você não pode ir só pelas suas emoções. Você pode
cruz por nós, não só para nos salvar, mas também para nos santificar. Por que ele disse? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. É preciso ter a coragem de tomar a sua cruz e seguir. Se você quer ser salvo, talvez só seguir a multidão na multiplicação dos pães e dos milagres, talvez seja para você tá ok. Só que vai ser penoso também. Mas se você quer ser santo, você precisa ter a coragem de tomar a sua cruz e saber que o seu destino é o mesmo que o de Jesus. É a cruz, é a morte. Mas graças a Deus, não para só na cruz e na morte e no sepulcro. Ele ressuscitou. E o que ele disse é: se quiser vir após mim. Se ele foi até a cruz e eu estou indo após ele, eu não vou só até a cruz, porque ele foi além da cruz. Ele tem vida eterna para nós também. Não vai ser fácil tomar essa decisão, dar esse passo firme, mas é possível. Mas a primeira coisa que ele exige de nós é a decisão. E depois da decisão, a coragem. Porque precisa ter coragem. Porque quando você olha para a cruz, você pensa: que loucura! Que loucura! Mas você precisa ter coragem de assumir tudo aquilo que a cruz nos pede. Seguir Jesus na primeira conversão, quando você dá aquela primeira mudança de vida, é gostoso demais, porque é só amor, é só misericórdia. Nossa, que encontro maravilhoso! Ai, como eu me senti amado, como eu me senti querido. Olha, mas a forma como aquela pessoa me abraçou, eu senti a presença de Deus, e é a consolação. Só que depois, quando você se torna um discípulo, as consolações tendem a diminuir. Não lembro qual santo que diz, que fala assim para Jesus: Senhor, é assim que você trata os seus amigos? Acho que é Santo, não sei se é Santa Catarina ou Santa Teresa, que diz: Jesus, é assim que você trata os seus amigos? Porque ela estava passando por uma tribulação muito grande. E os mais íntimos sofrem juntos. Quando tem alguém na sua família passando por uma dificuldade, você sente na carne como se fosse com você. Quando Jesus está indo para a cruz, aqueles que amam de verdade sofrem junto com Ele. E é necessário sofrer junto com Jesus, para que a gente seja santificado junto com Jesus. E outra coisa que Deus me chamava a atenção aqui nessa leitura, essa vida que Ele nos deu é o tempo da misericórdia. Outro dia, na formação que nós estava dando, ele falou disso, sobre o tempo da justiça e o tempo da misericórdia. Agora que nós estamos vivos aqui, nós estamos no tempo da misericórdia. Então, não te demores em te converter, porque nós estamos no tempo da misericórdia. Talvez você conheça alguém que esteja no leito de morte. A pessoa está por um fiozinho de morrer. E ela está ainda no tempo da misericórdia. Mas quando fechar os olhos, não adianta mais. Entra o tempo da justiça. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Aquilo que eu semeei, eu vou colher. Não sei se infelizmente ou infelizmente. Isso vai depender do que eu e você estamos plantando. Uma pessoa que eu conheço estava muito enferma no hospital, onde os médicos desenganaram. E aí, num dos grupos de oração atrás, a gente estava rezando, fazendo um momento de oração lá, e do nada me veio essa pessoa na cabeça. E Deus falava assim: eu estou dando tempo para que essa pessoa se converta.
Antigamente, os médicos tinham já dito, não tem jeito, vai morrer. E se não morrer, vai ficar com muitas sequelas. A pessoa teve alta esses dias. Deus nos dá chances todos os dias, para que a gente aproveite o tempo da misericórdia. Porque quando entrar o tempo da justiça, não é Deus que vai estar nos castigando, ou sendo ruim, ou sendo cruel. É o que nós colhemos. É o que nós plantamos e vamos ter que colher, por bem ou por mal. Então, este é o tempo de se converter. A gente canta nas missas, né? Eis o tempo de conversão. Estamos na quaresma, que é um tempo propício para que eu e você se convertam. Essas mortificações e penitências que a gente faz na quaresma é para aproveitar esse tempo de misericórdia. É para mortificar aquelas coisinhas que tem dentro do seu coração que só você sabe. Aquelas mentirinhas bobas que a gente conta, aquela vontade,zinha que a gente tem no coração, aqueles planos que a gente faz para tentar contra o outro. Esse tempo de quaresma é para que a gente olhe para esses detalhes, que no restante do ano a gente esquece. A gente passa o restante do ano sendo um goloso, tomando 7 litros de Coca-Cola, comendo 25 quilos de lasanha. Se tem uma festa, nossa, eu vou bagaçar. Se eu vou no rodízio, não, eu vou comer para valer o dinheiro que eu paguei. Mas se tem uma rodinha de fofoca, nossa, menina, não acredito, que babado. Se tem alguém falando mal de alguém que você não gosta, então, nossa, língua, é a língua de tapete de Corpus Christi. Que passa o ano inteiro, a gente viveu assim, ó. Aí chega a quaresma e Deus fala, deixa eu lembrar eles, né? Porque eles estão aqui. Que a gente precisa reparar essas miudezas. Que no restante do ano a gente finge que não existe. E o tempo é agora. Porque eu sempre falo isso. Falei na minha última pregação e repito. Você está aqui de boa. Pode ser que a gente aqui não vai, Filho do Espírito Santo, já até semana que vem. Tu vai atravessar a rua, passa o caminhão do lixo, tu vira pastel, nós vai te enfrentar a festa da paróquia. Já falei, a gente não sabe o dia e a hora. A gente não sabe o dia e a hora. Eu estou aqui hoje, agora, conversando com vocês. Mas pode ser que terça-feira não seja. Pode ser que Deus fale, venha, chame você. Ou qualquer um de nós aqui. A gente não sabe. Então aproveita agora. Não para viver como o mundo nos diz aí. Aproveita mesmo a sua vida. Vai viver. Você só vive hoje. Você precisa ser feliz. Não aproveita a vida assim. Aproveita para se tornar íntimo de Jesus. Porque da mesma forma que é pedido de nós um sacrifício do tamanho da cruz, nos será dada também uma glória, como a glória de Cristo. Se morremos com Cristo ressuscitaremos. Aceita as provações que vêm. Abraça a sua cruz. Beija a sua cruz. Toma ela para si. Fala, é linda. Está doendo aqui, mas é linda. Eu quero que você assista nos próximos dias a paixão de Cristo. E que você veja como Ele trata aquela cruz. Jesus, quando pega aquela cruz, eu me emociono de pensar. Ele beija e abraça aquela cruz. Ele beija e abraça aquela cruz. E eu te convido a pegar a sua cruz. Beija e abraça a sua cruz. E carrega ela como a sua escada para o céu. Vamos ficar de pé.